eu ainda quero abordar aqui sobre outros aspectos, o caso do Lula. Eu citei aqui, durante a entrevista, a declaração que ele deu sobre o Alexei Navalny, né, que ele falou: para que a pressa de acusar alguém, enquanto ele condena Israel sem que Israel tenha sido condenado por tribunais internacionais. É ele que, por ter sido salvo pelo Supremo Tribunal Federal depois de condenação em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, e salvo não por análise de prova, mas por manobras processuais, declaração de incompetência e prescrição, ele prega que é preciso esperar a investigação, é preciso esperar os detalhes. Ele não faz isso em relação aos regimes aliados, quando eles estão em relação aos regimes inimigos, né, que ele considera inimigos, ele sai condenando abertamente. Quando são os regimes aliados, como o Graeb colocou, e eu estava lembrando as frases que ele usa, as alegações, ele fala assim: nós precisamos, já escrevi até um artigo no Antagonista, meses atrás, sobre isso, nós precisamos respeitar a autodeterminação dos povos. Lembra? É o discurso padrão. Uhum. No caso da Venezuela, talvez a gente mencione isso depois, mas vale colocar agora, porque assim, a gente precisa trazer elementos de comparação sobre a atitude do Lula, o duplo padrão que ele tem quando se trata de aliados, quando se trata daqueles que ele considera ideologicamente inimigos ou opressores, né, e para ele poder posar de defensor dos oprimidos. Então, por exemplo, o Lula, em julho de 2023, quando o regime do Nicolás Maduro na Venezuela retaliou a Maria Corina Machado, ele disse o seguinte, e nós criticamos aqui no Papo Antagonista essa declaração: não conheço pormenores do problema com a candidata da Venezuela. Não conheço, não sei, não estou informado sobre isso. Agora, em fevereiro de 2024, depois que o Maduro expulsou uma equipe do Alto Comissariado da ONU, das Nações Unidas, tá? Mas é a turma dos direitos humanos que está lá na Venezuela apontando violações. Então, o Maduro expulsou essa turma. Aí o que o Lula disse? Eu não tenho as informações do que está acontecendo na Venezuela. Quer dizer, é o método da sonsice. Sempre que eu falo qualquer coisa assim na rede social, vem aquelas pessoas mais atravessadas por uma ojeriza, né? Pelo Lula, e fala: não, sonsice é generosidade sua, é até pouco, é uma canalice, etc. As pessoas não entendem que eu estou descrevendo o método. O método é fazer-se de sonso. É óbvio que isso é uma canalice. Não estou aqui tratando da personalidade, estou tratando do método. Então, você é questionado sobre os abusos de um ditador aliado e você se faz de sonso. Você fala: não estou informado ainda a respeito disso e tal. Aí você passa daquele momento de inquirição, em que tem jornalista te perguntando, ou uma autoridade, etc. E depois você evita falar sobre esse assunto, se ninguém for inconveniente, né, no raciocínio do Lula. De novo, a mesma coisa ele fez sobre o Mensalão, não sabia de nada. Quer dizer, quando é um escândalo a respeito de aliados dele, ou do qual ele é um beneficiário político, como era o caso do Mensalão, porque os parlamentares estavam sendo comprados pela turma do José Dirceu, com dinheiro sujo, para votar a favor dos projetos do governo dele, Lula. Então, politicamente, pelo menos, ele era o beneficiário. Então, quando são aliados dele, ele dá esse tipo de declaração: não sabia de nada, não estou informado ainda, etc. Agora, quando são inimigos, né, que ele considera inimigos, ou que o Celso Amorim considera inimigos, ele está, eu não digo mais do que informado, né? Ele altera a realidade numa narrativa própria que já tem a condenação pronta. Informado no sentido delirante de uma realidade paralela. Que a única justificativa para esse tipo de discurso sonso que você estava apontando, né? Não sei se vocês concordam comigo, essa é de poder posicionar o Brasil como um interlocutor. Como eu não briguei com ninguém, eu posso intermediar. Eu posso ir lá, intermediar, eu posso conversar, eu posso aproximar as partes. É lero-lero, claro, mas é uma justificativa. Agora, o Lula, desde o começo desse negócio, apesar de todo o discurso de busca da paz, que o Brasil tem que ter uma posição privilegiada como um promotor da paz no mundo, desde o começo ele abriu mão dessa possibilidade, no caso de Israel, porque ele assumiu um ponto de vista, ele assumiu um lado. E quando ele fala, como falou nesse fim de semana, que a guerra em Gaza é a mesma coisa que o Holocausto, ele rasga e pisoteia
qualquer credencial que ele possa ter, ou melhor, não ele, Lula, mas qualquer credencial que o Brasil, que é muito pior, possa ter para ser um interlocutor desses países, para ter qualquer papel nesse. Ou seja, ele não quer, como eu estava dizendo, ele não quer ser um interlocutor de Israel. Porque para ser o interlocutor, o pressuposto, de uma maneira geral, é alguma neutralidade, algum respeito, distanciamento, algum respeito. E ele tem lado, é um lado anti-Israel, da sua maneira mais radical. Você ia complementado? Não, eu queria fazer um comentário para comparar o Alexei Navalny com o Julian Assange. Acho que a gente mostra bem assim por que o Lula às vezes faz de sonso e na outra ele está muito determinado, né? Isso. O Navalny é um cara que não cometeu crime nenhum, foi preso injustamente numa colônia penal na Sibéria e morre em condições estranhas, e o corpo vai ficar 14 dias para ser liberado, ou seja, eles estão realmente escondendo alguma coisa e o Lula se faz de sonso. Não, e está preso há anos, é perseguido há anos, foi envenenado, inclusive, quer dizer, não é algo que aconteceu do nada, é algo que já podia estar sendo repudiado há muito tempo, não dá para tratar como uma fatalidade. Já foi envenenado com um veneno que é o Novichok, que só tem, o governo russo tem acesso, né? Então, assim, tem todos os indicativos, né, de que ele foi assassinado e ele se faz de sonso. Aí pega o Julian Assange, que é um hacker, que ajudou o Bradley Manning a entrar no sistema de inteligência dos Estados Unidos, roubou um monte de arquivo, divulgou isso para todo mundo, colocou em risco a vida de vários colaboradores dos Estados Unidos pelo mundo inteiro. Está preso agora no Reino Unido e pode ser deportado para os Estados Unidos. O Lula várias vezes falou: o Julian Assange tem que ser solto, ele é inocente. Ele não pode ir para os Estados Unidos, né? E o que vai acontecer com o Julian Assange se ele for deportado para os Estados Unidos? Provavelmente vai. Ele vai enfrentar a justiça americana, né? Que é independente, é neutra e vai julgar o cara pelo que ele fez. Mas vejam como, de um lado, com o Navalny ele se faz de sonso e com o Assange ele tá cheio de razão lá. Exatamente. Aliás, a gente acabou antecipando o assunto do Navalny, então vamos mostrar aí a declaração do Lula sobre o crítico de Vladimir Putin, o tirano russo que determinou a invasão da Ucrânia, que morreu na cadeia nos últimos dias. Pode soltar. Eu queria saber por que o governo brasileiro não se manifestou sobre essa morte até agora e se o senhor avalia que pode sim ser uma morte suspeita ou não. Eu acho que por uma questão de bom senso, você acabou de falar. Ou seja, se a morte está sob suspeita, nós temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer o cara morreu disso ou daquilo, para você poder fazer um pré-julgamento. Porque senão você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi, e depois você vai pedir desculpas. Para que essa peça de acusar alguém? Mas sabe quantos anos eu estou esperando o mandante do crime da Marielle? Sempre. E não estou com pressa de dizer quem foi que matou, eu quero achar. Quando eu achar, vou dizer, foi fulano de tal. Não quero especulação. Então, o cidadão morreu numa prisão, eu não sei se ele estava doente, eu não sei se ele tem algum problema. Sabe, como morreu um cidadão num avião que veio para a Etiópia trazer a delegação brasileira. Vocês sabem que um rapaz morreu dentro do avião. Sabe? A gente vai culpar quem? Tem que fazer a perícia para depois saber o seguinte: olha, esse cara teve tal coisa e morreu. Porque senão é banalizar uma acusação. Sabe? Eu até compreendo os interesses de quem acusa imediatamente, foi fulano, mas não é o meu mote. Eu espero, sabe, que o legista que vai fazer, sabe, o exame diga do que o cidadão morreu. É preciso um cinismo muito perverso para falar o que ele falou contra Israel e falar isso na hora em que é questionado sobre a morte do crítico do Putin. Olha esses trechos. Para que a pressa em acusar alguém? Vamos acreditar que os médicos legistas vão dizer, os médicos legistas do regime que perseguiu, que prendeu e que deixou morrer na cadeia,
É nessa fonte que o Lula quer se basear. Como se baseia na fonte do Hamas. Ele tem toda a pressa do mundo para comandar Israel. Ele cita os números que são divulgados pelo Hamas. O Ministério da Saúde em Gaza é uma área do governo do Hamas. Então, é uma região governada por um grupo terrorista. E o Lula usa aquilo como base de informação factual para tirar essas conclusões acusatórias sem que haja qualquer tipo de condenação contra Israel. E aí ele fala, olha só, prestem atenção, na letra expressa do discurso do Lula, senão a gente banaliza uma acusação. Ele acabou de banalizar o Holocausto, a acusação de genocídio. Quer dizer, ele não tem o menor pudor, o menor escrúpulo. Ele tem essas duas caras. Está aí nítido para quem quiser ver, para quem não está, abduzido pela bolha da propaganda e da desinformação lulista. Tem gente que vive aí numa realidade paralela há anos, assim como tem bolsonarista, assim como tem antissemita, tem gente que é independente no Brasil, mas que tem um discurso anti-Israel completamente fruto de uma abdução para a bolha do Hamas, da Al Jazeera, dos veículos, da rede internacional anti-Israel. Então, assim, é preciso o suprassumo da cara de pau para você ter essas duas posturas em relação a esses dois episódios sem a menor coerência. A única coerência do Lula em relação à política externa é na vigarice.